Já foi, já apareceu. Pode brincar aqui. Bom, irmãos, bom dia uma vez mais. Estamos começando a nossa segunda aula desse mini curso que nós vamos contextualizar a situação que acontece lá na faixa de Gaza hoje, essa crise em Israel, que é uma crise de segurança, que muitos dizem que pode escalar para a Terceira Guerra Mundial, pode se transformar até num conflito regional, pode ser utilizada até mesmo uma escalada da guerra de Israel com o Irã. Então muitas coisas podem acontecer, mas como eu expliquei na nossa primeira aula, existe uma diferença do que nós fazemos aqui na Crossbreed Church, sob inspiração e até provocação do Mike e do Luiz Amaro, porque nós não vamos fazer um curso de geopolítica, nós não vamos falar sobre aspectos somente que a gente discute fora da igreja. Na verdade, o nosso debate é em cima do nosso conhecimento bíblico, daquilo que a gente enxerga sobre Israel e tentar nos colocar como cristãos dentro desse contexto geopolítico que está acontecendo nessa região do planeta. Então, para tanto, vamos orar, eu vou pedir que nós possamos abaixar nossas cabeças e vamos pedir a Deus um pouco de sabedoria, né, de iluminação, para que a gente possa aproveitar esse tempo juntos. Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, o Senhor tem nos tratado de uma forma que a Tua graça, Senhor, tem transformado muitas das nossas perspectivas, maneiras de enxergar a vida, nossos valores, e a gente quer te pedir que Tu possas transformar, ó Deus, essa relação que a gente tem tido contigo, com a Tua palavra, em mudanças de atitude, em mudanças de mentalidade e, acima de tudo, em discernimento em relação aos acontecimentos dos nossos dias. Amém. Nós pedimos, Senhor, que Tu possas nos visitar essa manhã aqui com o Teu Santo Espírito, nos dando dessa unção, dessa sabedoria, de modo que nós possamos olhar com os Teus olhos para tudo que acontece nos nossos dias, ao nosso redor, no nosso país onde a gente está morando agora, com reflexos para tudo que está acontecendo, seja ali no Oriente Médio, no Brasil e até aqui nos Estados Unidos. É o que nós pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Bons, rapidamente, hoje nós vamos correr e eu pretendo... Lembrem que nós falamos sobre... Na semana passada, muito rapidamente, nós chegamos até Isaac. Então, nós falamos muita coisa, mas nós falamos que a família de Abraão sai dessa região aqui na Suméria, o que seria hoje o Kuwait, né, mais ou menos. Eles vão até essa região de Harã, que seria ali mais ou menos no norte da Síria, ficaria mais a oeste, né, da cidade de Nínive, daquela época, né, que a gente tem aquela história bíblica, né, de Jonas. Mas, na verdade, Abraão está com a família dele aqui, o pai dele, o irmão dele, o sobrinho, e ele decide sair daqui de Harã e entrar na terra aqui, que na época se chamava Canaã, ou dos cananeus, ou uma terra onde foram morar os descendentes de Cão, alguns semitas também, a gente já falou sobre isso semana passada. Então, quando ele faz essa viagem aqui, é mais ou menos no ano 2000 a.C. Então, só para a gente lembrar, nós aqui em 2023, a gente está no ano 5.783 do calendário judaico, né? O calendário dos judeus, eles têm uma história da humanidade que começa ali no Éden, que fica naquela região exatamente que a gente fala da Mesopotâmia, que entre o rio Tigre e o Eufrates, não se sabe exatamente aonde, são citados 4 rios, nós falamos esse Pison de On, existe muita controvérsia, mas Tigre e Eufrates todo mundo sabe quais são. Lembrando que quando é escrito o Pentateuco, né, incluindo Gênesis, que fala da história, essa história do povo hebreu lá desde o Éden, foi escrito por Moisés dentro de um contexto depois da saída do Egito, naquela cultura
Então já se conhecia bastante da geografia da época e Tigre e Eufrates continuam com esses nomes até hoje, então é fácil a gente localizar. Então, semana passada a gente passou Adão, fomos até Sem, Cão e Jafé, falamos sobre os semitas, os canitas ou jafetitas, falamos sobre Abraão e lembrando, e eu coloquei aqui só em verde para nós ressaltarmos que nós vamos falar sobre isso hoje, rapidamente, que das duas filhas de Ló, que acabam coabitando com o próprio pai, e sai o Moabe e Amon, que vão dar origem aos povos moabitas e os amonitas. Nós vimos também que Abraão, ele não teve só 2 filhos, né? Muitas vezes a gente pensa que foi só Isaac e Ismael, não foi. De Ismael realmente sai a grande linhagem dos árabes, o que vai fazer sentido na semana que vem, quando a gente entrar na questão da religião islâmica. E Isaac é o que é a raiz do povo hebreu, do povo de Judá ou os judeus. Mas nós vimos que Abraão, ele teve outra, ou outras, não se sabe, mas na Bíblia se registra uma, Quetura, e de Quetura ele teve vários filhos, os nomes estão ali registrados em Gênesis 25, de 1 a 6, mas desses filhos de Abraão com Quetura, que era outra serva ou uma concubina dele da região ali, então provavelmente egípcia ou daquela região, saem os povos midianitas. Então, moabitas, amonitas e midianitas serão importantes para a gente hoje, porque hoje a gente começa a falar de Esaú e Jacó, lembrando que Esaú e Jacó são irmãos que são filhos de Isaac, mas Esaú e Jacó, eles têm uma característica, é que Esaú é o primogênito, mas ele dá origem ao povo dos edomitas. Então, lembrando que agora nós temos moabitas, amonitas, midianitas e teremos os edomitas, que são 4 povos que vão povoar aquela região toda do que hoje a gente chama de Palestina, onde está tendo essa confusão toda. Mas quando esses povos povoaram aquela região, durante esse período de 400 anos em que o povo vai para o Egito, então rapidamente nós vamos ter panorama bíblico estudando a história de José, por isso eu não vou falar sobre a história de José, porque o Mike já me falou que nós teremos vários domingos dedicados à vida de José, mas rapidamente, só lembrando, Jacó teve 12 filhos, os 2 últimos filhos ele teve com a mulher que ele realmente amava e que era estéril, mas miraculosamente ela se restabelece, tem José e Benjamim, mas ele tem 10 filhos com a primeira mulher dele. E, na verdade, quando o Jacó ele tem os 10 primeiros filhos, esses filhos, junto com José, eles saem num dia, estavam no campo, etc., e esses irmãos tinham uma relação difícil com José, que era ali um jovenzinho adolescente um pouco mimado, mas o fato é que ele já tinha a visão não sabia, ele não entendia exatamente o que era, mas ele tinha tido sonhos, e os sonhos dele falavam sobre os irmãos ou a família dele, de certa forma, essa era a interpretação dos sonhos dele. Em algum dia eles se curvariam ao próprio José. Isso acaba acontecendo, rapidamente eu vou adiantar a história, mas José ele é vendido pelos próprios irmãos para uma caravana que estava indo para o Egito. Essa caravana chega lá, ele vai trabalhar na casa como empregado, tudo prospera com ele. Ele tinha, sim, o temor do Deus, desse Deus que o pai dele explicou, que herdou de Abraão, Isaac, Jacó, aquela noção do Deus monoteísta, né? Do Deus que não fazia sentido para a cultura da época. A gente falou um pouquinho sobre isso semana passada, mas ele chega no Egito e lá ele se envolve no imbróglio nessa casa, porque a esposa desse, que era o Potifar, que era um homem influente lá do Egito, mas um homem rico, e a mulher dele resolve
tentar assediar José. José foge e por causa disso ele acaba sendo preso, fica na cadeia e lá na cadeia ele interpreta o sonho de dois serviçais do faraó, um era o copeiro, o outro era o padeiro, e ele ali, ele interpreta os sonhos, depois acaba que a interpretação deles é que um seria morto e outro sobreviveria. O que sobrevive vai para o palácio e anos depois, José fica na prisão durante bastante tempo, mas anos depois o faraó tem um sonho e esse empregado ali do palácio lembra de José, chama José, José interpreta o sonho do faraó e esse sonho basicamente dizia que o Egito teria 7 anos de prosperidade e 7 anos de seca, e ele aconselha o faraó a aprovisionar, construir celeiros, e isso foi feito, e José acaba se transformando no governador do Egito, por causa dessa interpretação e porque de fato ocorre, e todos os povos da região acabam vindo ou comprando alimentos do Egito. O Egito fica aquela área ali do delta do Nilo é muito produtiva, até hoje ainda é uma área de agricultura, e eles acabam trazendo a família de Jacó, sai daquela região do que seria hoje a Palestina e vai para o Egito, porque foi até em busca de sobrevivência. E quando chegam lá, acaba que a família descobre que o governador do Egito é o próprio José, e ele leva toda a sua família, e essa família fica 400 anos lá, José morre, etc. Esse povo se multiplica muito, e para que a gente tenha uma ideia, em Números 26, 51, quando nós já estamos no contexto do Êxodo, que eu vou falar muito rapidamente, é feito um censo, e só para que vocês tenham uma ideia, 601.730, está lá assim, registrado depois do censo, acima de 20 anos, os homens acima de 20 anos foram contados dos que saíram do Egito depois. Então ali não tem mulher, não tem criança e não tem ninguém abaixo de 20 anos. Então a gente pode estimar que era uma multidão muito grande que sai do Egito. Então, depois desses 400 anos com José morre, o povo prolifera muito, inclusive eles têm muitos filhos, os hebreus tinham muitos filhos, muito mais filhos até do que os egípcios, se transformam num problema ali para o Egito, daquele contexto nasce Moisés, exatamente numa época que o faraó falou, olha, não tem mais como a gente controlar esse povo, eles são os nossos escravos, mas eles estão crescendo muito, e ele manda matar todos os meninos. E a mãe, a irmã, na verdade, de Moisés, bota ele num cestinho ali no rio Nilo e fica olhando, e uma das filhas do faraó, ali da corte, ela vai tomar banho ali no rio, vê o cestinho, leva o cestinho para cuidar daquela criança dentro do palácio, e Deus é tão misericordioso que ela acaba contratando a própria mãe do Moisés para tomar conta do Moisés dentro do palácio. Então, encurtando a história, é mais ou menos isso. Moisés cresce, educado dentro da corte egípcia, ou seja, é alguém que teve acesso à cultura no estado da arte do que existia na época, e ele se transforma depois num líder, sai do Egito, volta, tem uma experiência com Deus. Nessa experiência com Deus, inclusive, ele tem um impacto muito grande que depois fará muito sentido para a gente ao longo da história de toda a Bíblia, quando ele encontra, Deus o confronta com esse desafio de retirar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. Nessa época ainda não se chamava uma nação, né? Mas eles já tinham esse conceito de que era um povo monoteísta que acreditava num Deus diferente daquele contexto ali egípcio, mas aquele momento em que Moisés pergunta para Deus, tudo bem, eu vou voltar, vou chegar para o faraó e vou dizer, olha, o nosso Deus falou, você tem que liberar o meu povo, eu vou tirar o povo daqui, e o faraó vai me perguntar, tudo bem, mas aqui nós temos um panteão, né? Nós temos um monte de deuses aqui, nós adoramos vários deuses aqui no Egito.
Então, eles adoravam os corpos celestes, eles adoravam animais, eles tinham várias coisas na mitologia egípcia. E Deus fala para ele, não, você vai dizer para ele que eu sou te enviou. Então, esse contexto nós vamos ver até lá no Evangelho de João, quando fala que o verbo se fez carne, e a gente vai perceber que esse contexto de judeus que não tem nome, que não tem imagem, que criou todas as coisas, que criou inclusive os deuses que os outros povos adoravam na época. Era um conceito completamente inovador, diferente. Bom, Moisés, então, ele retira o povo do Egito e volta para aquela terra originária ali de Abraão, que é a atual Palestina, onde está essa confusão toda hoje. Então é importante a gente entender que nesse período eu queria só falar sobre Números 31, e eu vou pedir para vocês que se alguém está com a sua Bíblia, eu só vou ler muito rapidamente. Por que eu faço questão de ler isso daqui? Para que a gente possa entender que quando Josué vai fazer a conquista dessa terra aqui, então, lembrando, aquele mapa vai mostrar para a gente. Moisés sai lá do Egito, né? Lembrando que o faraó não quis deixar o povo egípcio sair, teve aquelas pragas que todos nós estudamos na Bíblia, as 10 pragas são 10 ou 12? 10. Então tá bom, então não estou doido não. 10 pragas do Egito. Então essas 10 pragas, elas acontecem e vão se sucedendo, pragas que vão assolando todo o povo egípcio, e Moisés vai falando, ó, isso está acontecendo porque Deus mandou que você liberasse o povo. E ele resiste, até que chega um ponto que a última das pragas é a morte de todos os primogênitos, né? E aí o faraó não aguenta mais, libera, eles saem, a travessia do Mar Vermelho, e eles entram nessa península aqui, que será uma península que depois nós vamos falar na semana que vem, quando a gente entrar nas guerras, né, que já são mais recentes, mas esse deserto que existe aqui, esse aqui é o traçado que acaba acontecendo. Aqui, lá no sul, é onde Moisés recebe as tábuas, né, no Sinai, lá no finalzinho aqui no monte. Daqui ele retorna, chega na parte de Cádiz Barneia, roda, ou seja, encurtando, ele fica aqui 40 anos, completamente desnecessário, que ele poderia ter feito essa travessia aqui, entrado de uma vez. Depois o texto bíblico nos mostra que esse povo que sai do Egito é um povo que sai muito miscigenado culturalmente, muito influenciado pela cultura egípcia, e de certa forma Deus usa o que acontece quando eles chegam na proximidade de entrar na terra de Canaã, que já havia esses povos todos lá, que nós falamos, e outros povos até que foram chegando, e Josué e Caleb foram os únicos dois que foram lá, voltaram super felizes, dizendo, olha, tá lá, a terra é maravilhosa. Mas os outros espias, né, que foram mandados lá para fazer o reconhecimento, todos voltam dizendo que os povos são muito fortes, são guerreiros, e ficam com medo, e o povo, por causa disso, fica rodando aí 40 anos, aquela geração toda morre. Depois a gente entende até o propósito de Deus, que ele queria erguer uma outra geração que fosse chegar dentro da terra prometida, ou da terra de Canaã, ou reingressar lá no que hoje nós chamamos de Palestina. Quando Moisés morre, antes de Moisés morrer e passar o bastão para Josué, e Josué que faz a conquista dessa região e que faz a distribuição aqui com as tribos, de acordo até com o censo, aquele censo que eu falei anterior, eu queria voltar aqui para esse caso aqui do genocídio dos midianitas, que é apenas um exemplo que vai ser importante a gente entender e fazer conexão até com os nossos dias hoje. Números 31 diz assim, disse o Senhor a Moisés, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Ou seja, Deus chegou para Moisés e falou o seguinte, olha, já tinha falado para ele que ele não ia entrar na terra prometida, mas falou para ele, você tem uma última missão antes de você morrer. Você vai
acabar com os midianitas. E Deus fala para Moisés, e Moisés fala ao povo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Versículo 6, mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000. Aí vou pegar ali, ó, eles foram para lá, mataram todo mundo, mas eles preservaram as mulheres, eles só mataram os homens. A partir do versículo 14 diz assim: dignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E disse-lhe Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, esse caso de Balaão e de Peor, eu não vou contar para vocês aqui, mas foi alguém que profetizou contra Israel em um contexto de retorno e de batalha e de guerra com esses povos. Mas, basicamente, presta atenção nesse absurdo que nós vamos ler aqui, absurdo para os nossos olhos hoje. Da mesma forma que a gente ficou estarrecido com aquelas imagens que foram filmadas pelas GoPro dos terroristas, né, do Hamas, veja o que está registrado na Bíblia, que o povo de Israel fez aqui com os midianitas. Eis que estas, por conselho de Balaão, 17, agora, pois, matai de entre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Então, aqui vai falar também que eles trouxeram os animais, trouxeram os bens, etc. Por que eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês? Porque, às vezes, pode parecer que essa conquista, esse termo, conquistaram. Conquistaram como? Como é que Josué foi lá e conquistou a terra prometida? Às vezes a gente pensa que isso foi uma coisa pacífica, né? E não foi. Dentro daquele contexto da época, conquista era isso aqui, ó. Isso aqui são, óbvio, são só ilustrações, mas são exércitos que combatem outros exércitos, até inclusive na cultura da época, para a nossa realidade hoje a gente acha até graça, mas era assim, era com hora, dia, hora marcada em local. Então não era assim que você emboscava, encontrava, não tinha tecnologia que nós temos hoje, então era marcado. Você dizia, olha, eu vou invadir a sua terra. Você tem duas opções, ou você se entrega e você fica sendo escravo, ou você vai guerrear comigo. O Deus que for mais forte, ele vai fazer prevalecer aquele povo. Era assim que funcionava mais ou menos naquela época. Então se marcava, olha, então no vale tal, normalmente era um vale porque você tinha duas elevações, numa elevação ficava um dos exércitos, na outra elevação ficava o outro exército, e eles marcavam dia e local. Às vezes passavam dias provocando uns aos outros, gritando, até que no dia já ficava, exato, com a imagem dos filisteus, dos Golias, todos os dias ela provocava tal, mas normalmente havia emissários que diziam, olha, então está marcado, vai ser nesse dia e hora, e aí o pau comia. Era ali, quem vencesse matava todos os homens do outro exército e pegava os despojos. E ficava com as mulheres do outro povo. Isso normalmente era a cultura da época. E é importante a gente entender que essa conquista, então, que aconteceu nesse período aqui, ó, foi uma conquista em que esses povos aqui, ó, amonitas, lembram que nós falamos? Amonitas e moabitas, né? Que são dos descendentes das duas filhas de Ló. Os edomitas aqui, que são os descendentes de Esaú. E os midianitas, que são os descendentes de Abraão, com Quetura, todos esses povos já estavam aqui misturados com outros povos, inclusive, que chegaram. Os filisteus, para que a gente tenha uma ideia, eles não são dessa região, eles vêm da área de Creta.
ali da área de sul da Grécia, e eles chegam pelo mar, tanto que eles ocupam essa área de Gaza, justamente onde hoje nós temos a faixa de Gaza. Gaza é uma cidade milenar, já existia nessa época. Havia a Pentápolis Filisteia. O que era Pentápolis Filisteia? Eram 5 cidades-estados que eram formadas por filisteus que dominaram aquela área, vindo justamente do mar. Então, eles nem eram originários dessa região, mas eles chegaram aqui. Então, essa conquista aqui, gente, é muito importante a gente lembrar que o tempo que faz essa conquista é uma conquista violenta. E aqui em Josué, de 24, 13 a 14, mais ou menos aqui em 1400, 1370 a.C., falam nesse texto aqui, olha quantos povos, sei lá, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, girgazeus. Já morreu. Todos eles já morreram, né? Ou seja, foram eliminados de alguma forma. Depois do tempo de Josué, entra o tempo dos juízes. É importante a gente lembrar, esses juízes, que foram pessoas que ajudaram a governar naquele período, Israel era como se fosse uma confederação, porque cada tribo pegou uma parte, mas não tinha um rei, não tinha uma administração central, e esses juízes, alguns deles operavam naquele mesmo período. Eu vou citar 2 mais famosos que a gente lembra, né? Sansão e Débora. Todos os 2 foram juízes, que a gente chama, pessoas ungidas com a presença de Deus, mas que foram usados para quê? Para guerra, para libertação, para conflito bélico ali com os filisteus ou com aqueles povos. E você vai ver no livro de Juízes, você vai ver referência aos edomitas, aos moabitas, você vai ver várias guerras. Por quê? Porque essas tribos depois, elas tiveram que conquistar os bolsões de resistência. Não foi assim, ó, pega esse pedaço para você aqui e você passa a dominar, isso está tudo bem e está tudo legal. Não, porque os bolsões de resistência depois tiveram que ser combatidos. Então, durante todo esse período aqui, é guerra, gente, é guerra. Bolsões de resistência. Dos povos, porque o que acontece? Quando você chega assim, você foi lá e conquistou uma cidade-estado. Vamos pegar a mais emblemática, Jericó, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó foi lá, caiu, etc., era uma cidade-estado, mas aquela região que foi dada para aquela tribo tinha bolsões de resistência ali que tinham que ser conquistados. Eram locais onde ficaram ainda povos que não eram dos povos dos judeus que estavam chegando. Então, eles tinham que eliminar. Então, foram anos e anos de briga, de lutas com moabitas, edomitas, com filisteus, e essas guerras todas aconteceram. Durante esse período, nós temos eu gosto desse versículo de Josué 21, 25, eu vou fazer até questão de ler, porque é um versículo que resume como era esse período aí Diz assim, Josué 21, 25. Desculpe, Josué não, desculpe, Juízes. Juízes 21, 25. Diz assim, ó, esse versículo aqui dá até sermão, o Luiz Amaro já pregou uma opção de vezes desse versículo. Diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Então, não havia rei e cada um fazia o que achava que era o correto e tinha um procedimento mais ou menos alinhado com aquilo que ainda entendia que era de Deus, não havia até mesmo a questão sacerdotal, havia muita controvérsia em relação a isso, mas nós não podemos esquecer que quando foi feita essa distribuição aqui, ó, a tribo de Levi não recebeu terra nenhuma, então ela tinha algumas cidades onde os levitas podiam habitar. A gente repara que essa terra de Dan, ela foi a última a ser entregue, e ela já foi entregue muito tardiamente, lá no período dos juízes. E a gente observa que Efraim e Manassés não são filhos de Jacó. Então, como é que eles receberam? É porque, na verdade, são os filhos de José. Então, José acabou dividindo entre 2 dos seus filhos. Então, só para a gente entender mais ou menos. Essas tribos que estão aqui, ó, seja a Manassés, chamada oriental, ou seja, que fica do lado leste do Rio Jordão, e Gade e Rúben.
Ruben, Gade e esse pedaço, eles ficaram do lado leste do Rio Jordão. E é interessante que quando eles foram conquistar, quando Josué vai fazer a conquista, que ele atravessa o Rio Jordão, né, miraculosamente também, Gade e Ruben já tinham dito o seguinte: ó, nós temos muito gado e a gente quer ficar do lado daqui, aqui tá bonito, aqui tá legal, para que a gente tem que ir pro lado de lá, ter que combater com essa turma toda? Mas nesse período Josué chama e fala assim, ó, tudo bem, você pode deixar as mulheres de vocês, os gados, mas vocês têm que entrar com a gente para ajudar na conquista. E eles entram, conquistam. Há uma passagem aqui muito bonita, né, que a gente não pode esquecer, que Caleb já estava velhinho, e depois que tem essa confusão, ele combate e tal, e na hora de pedir o pedaço dele, ele pede justamente um pedaço complicado, de montanha, e que tinha os caras mais fortes assim, né? Lembra o Ítalo ali, dali para cima, e Josué fala, Caleb fala para Josué, olha, nós dois somos os únicos que viemos aqui e acreditamos que Deus podia fazer. E ele falou, eu tô velho aqui, mas eu ainda consigo combater, eu quero aquela pior parte lá, onde está o pior exército, onde estão os gigantes, e ele vai para lá. Bom, passada essa história aqui, por que a gente vai correr um pouquinho mais rapidamente? Terminou esse período dessa confederação, eles chegam à conclusão que eles olham os outros povos têm organização política, têm exércitos, eles olham ao redor e falam, olha, a gente precisa de uma organização similar aos outros impérios, os outros povos que nós temos observado ao redor. Então, nós vamos ver ali na nossa Bíblia, 1 Samuel, 2 Samuel, todo aquele momento em que eles clamam por um rei. Saul é escolhido rei e é ungido rei. E Saul, ele reina nesse pedaço aqui, ó, mais rosa ali do meio, que é ao redor de Jerusalém. Depois, o reino de Davi, ele é esse risco um pouco ali mais roxinho ali. E o reino de Salomão, ele chega até lá nas cabeceiras do rio Eufrates, lá na Síria. Então, o reino de Salomão é o maior de todos. Então, o reino de Saul ali em 1050 a.C., Davi 1010, Salomão 970 a.C. Esse é o período, vamos dizer assim, do auge do povo de Israel como nação, como reino. Foi o período em que Israel teve a maior extensão territorial e teve a maior quantidade de bens, de riquezas, e era reconhecido que foi justamente o reino de Salomão. Então, ali a gente pode dizer que é o ápice, né, político, militar. Parente, que Davi, quando ele assume como rei, está tudo dividido. O grande legado de Davi é que ele uniu Israel num país só. Exatamente. E ele trouxe muita prosperidade. E interessante que isso que o Luiz Amaro faz, né? Fala que Davi ele teve essa capacidade de unir todos esses pedaços dessas tribos dentro de realmente uma ideia de Estado-nação, seria o embrionário desse conceito. Mas é importante a gente lembrar que ali na faixa de Gaza, a tal da faixa de Gaza que nós vamos falar ainda na semana que vem de novo, eu creio que a gente termina o nosso mini curso aqui em 4 aulas, então a gente já tem mais 2. Aqui a tal da faixa de Gaza, mesmo no tempo de Davi, ele era complicado aquilo ali, porque ali era justamente a Pentápolis filisteia, ali era firme, os filisteus ali tinham cidades fortificadas. E com Salomão é que essa região acaba sendo conquistada, mas assim mesmo, era conquistada, era perdida, ou seja, a tal da faixa de Gaza, ela já era, desde aquela época, estou falando de 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 3000 anos atrás, já era um conflito entre os judeus e os moradores ali da faixa de Gaza. Por isso que você vai observar que muita da propaganda política que se faz do que está acontecendo hoje, o Hamas usa em propaganda política a ideia de que eles são os herdeiros dos filisteus, quando eles são, na verdade, árabes. Nós vamos ver na semana que vem o que é o Islã, e eles não têm nenhuma conexão com os filisteus. É só uma questão, vamos dizer assim, de tradição, porque, na verdade, os filisteus depois eles são extintos e são expulsos dessa região, e essa região vai ser ocupada por uma série de impérios, como nós vamos ver para frente.
Vamos lá. Deixa eu só passar aqui rapidamente na minha historinha aqui. Então, nós vimos essa confederação. Eu fiz questão de colocar aqui e deixo para vocês, para depois olharem sobre essa guerra dos benjamitas. Vale a pena você olhar isso que aconteceu. É uma coisa triste da gente ver, tá registrada dentro desse contexto aqui, você vai encontrar no livro dos Juízes, mas o que aconteceu basicamente foi que um cidadão com a sua esposa, né, com a sua concubina, porque concubina, na verdade, era esposa. O pessoal tem que entender que o nosso conceito, né, de amante e tal, mas na época era a esposa casada dele, mas ele pede para ser hospedado numa área de Jerusalém, perto da área de Jerusalém. Ele não consegue hospedagem, acaba indo para outro local, e esse cidadão, ele acaba sendo cercado, ele é recebido na casa de um outro cidadão, também das tribos ali de Israel, e o que acontece é que essa área, que é a área dos benjamitas, essa área aqui, que era uma área da tribo de Benjamim, ó, que era justamente próximo de Jerusalém, ele não consegue hospedagem, acaba conseguindo ele fica no meio da praça com a mulher. A tradição oriental até hoje é assim: se você pega alguém e leva para sua casa, isso tem um peso na cultura do Oriente muito grande. Ele pega esse cidadão, leva para casa. Os moradores daquela região ali, dessa cidade da tribo de Benjamim, cercam e fazem parecido com aquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra, com a família de Ló. Eles pedem para mandar esse cidadão para que eles possam abusar dele. E ele acaba que o dono da casa entrega não só a concubina e oferece até as filhas dele, esposa dele. Mas o pessoal pega a mulher, abusa da mulher, e no outro dia de manhã ela amanhece na porta da casa, ela foi violentada, e aquilo impactou tanto que aquele cidadão, ele pega a mulher, corta ela em 12 pedaços e manda um pedaço da mulher para cada uma das tribos e manda dizer se era aquilo que Deus esperava que fosse feito. E aí as tribos todas se juntam e eles simplesmente acabam com todos os homens. Eles vão lá e matam todos os homens, os próprios judeus se unem e matam todos os homens da tribo de Benjamim. Sobram 600 que se escondem numa caverna, e aí eles choram muito, o povo todo de Israel. Então, eu só estou dando esses exemplos para vocês perceberem que a cultura da época não é a nossa cultura de hoje. É uma coisa que, para a nossa mentalidade, a gente acha assim, pô, como é que isso está na Bíblia? E vocês vão perceber que o Alcorão, quando a gente estudar na semana que vem, ele é todo escrito em versos, é todo poético. Mas ele faz referência a um período de 600 depois de Cristo, em que o que está escrito ali é dentro de um contexto de uma violência muito grande. Nós olhamos isso hoje e para a gente não faz sentido esse tipo de comportamento, porque nós temos uma cultura pós-cristã. Nós já vivemos dentro da perspectiva ocidental que sofreu, ou foi influenciado, eu acho que melhor do que sofreu, a influência da cultura cristã e até mesmo da cultura helênica, da cultura romana, né? Aí você pega a justiça romana, mas você vai pegar a filosofia grega, mas essencialmente você vai pegar os valores cristãos. Por isso que a gente fica assim perplexo de ver o que aconteceu lá com os terroristas do Hamas. Mas para esse período, por incrível que pareça, isso fazia sentido e era o normal. A justiça era exercida dessa forma. Então, é importante a gente contextualizar. Eu fiz questão de dar esses dois exemplos para vocês só lembrarem. Então, nós temos aqui os reinos. Lembrando que, logo depois, quando Salomão morre, o reino é dividido. Então, aí nós temos Roboão, Jeroboão. Mas, só lembrando aqui, ó, só uma dica para vocês. Primeira e Segunda Crônicas, principalmente o início de Primeira Crônicas,
Eu sei que parece chato, vocês vão olhar lá e falar assim, é uma opção de genealogias, mas é interessante que 1 Crônicas ela vai fazer um resumão de tudo isso que a gente falou, vai de Adão até Davi e depois chega até o cativeiro babilônico e termina Crônicas com o decreto de Ciro da Pérsia autorizando o pessoal para voltar para Israel. Nós vamos falar sobre isso agora, mas então, rapidinho, passamos... Vimos aqui, então, os 3 reinos, aqui a divisão dos reinos, então nós temos o reino de Judá, que acaba ficando praticamente com 2 tribos, e 10 das tribos acabam ficando nessa parte do reino de Israel, então Israel fica ao norte, Judá fica ao sul. O que acaba acontecendo aqui? Gravem essa data, fez a divisão do reino mais ou menos em 930 a.C., mas em 722 os assírios vêm do norte. Eles, na verdade, eles vão chegar até o Egito, mas eles vêm do norte e eles acabam com Israel, mas trucidam Israel e levam, inclusive, esse povo, porque na cultura assíria, quando você conquistava um povo, você tinha que levar aquele povo e levar para outra terra. Eles entendiam que a melhor maneira de conquistar era você misturar os povos. Então eles traziam povos de outras regiões, colocavam aqui e pegavam o povo dessa região e colocavam em outro local. Era a forma que eles tinham de conquistar na época. Isso os assírios, né? Nós vamos ver que depois, já os persas têm uma ideia diferente, mas os assírios pensavam assim. Então, lembram que essa região aqui, a capital do reino de Israel era Samaria. E a capital do reino de Judá ficou sendo Jerusalém. Esses samaritanos, vamos dizer assim, que a gente vê na época de Jesus, vários dessa cultura foram aqueles que fugiram desse período aqui, conseguiram fugir para o sul e vieram para cá e eram meio... de certa forma, no tempo de Jesus, eles eram hostilizados, e a gente vai entender que a origem é muito dessa época, porque esses reis daqui de Israel foram reis que você vai ver ali na Bíblia, quando você vai ao Primeira Reis, você vai ver que são essencialmente péssimos reis. E reis que afastaram Israel, inclusive do culto ao Deus de Israel, se transformam em politeístas, aderem à cultura de vários desses povos, e já Judá se mantém, ali se você vê 1 Crônica, 2 Crônicas, eles vão dar ênfase nos reis de Judá, e ali você vai perceber que mostra que, ora tinham reis que faziam mais a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, outros davam uma escorregada, mas predominantemente esses reis mantiveram uma relação com o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, eles trouxeram toda aquela tradição. Bom, rapidamente aqui vamos só lembrar, e eu queria que vocês prestassem atenção nesse nome aqui, ó, Aquêmenes. Em 705, antes de Cristo, esse Aquêmenes era um príncipe que começou a governar esse pedaço aqui, ou esse reino da Pérsia. Aí começa a questão do Irã, que nós vamos ver na 4ª aula nossa, que vai ser a última aula. O Irã, ele está nessa região aqui, ó, que ele pega tanto os medos, os persas, aqui o Elão, né? Essa parte aqui dos persas e os partas, medopartas aqui depois se juntam, mas nesse período o Império Neo-Assírio, que já tinha dominado lá, olha só o que acontece naquele mapa, presta atenção, Judá foi preservada. Veja que o Império Assírio, eles trucidaram Israel, mas não trucidaram Judá. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que os reis de Judá, eles, ora, eram socorridos miraculosamente por Deus, e ora, eles faziam acordos até mesmo pacíficos, e os assírios, a gente não sabe exatamente porquê, mas pela Bíblia dá para perceber que foi bênção de Deus naquele período de fidelidade do povo, eles não são destruídos pelos assírios. Mas os assírios, eles vêm atacando aqui já para leste, e nesse período, vamos dizer assim, o Império Assírio, no auge do Império Assírio, ele tinha toda essa extensão aqui, ó. Ele foi até o Egito, ele pega, inclusive, o delta do Nilo, pega tudo.
Então, isso aqui é o auge do Império Assírio. Mas, por incrível que pareça, por um milagre realmente de Deus, de toda essa região aqui, eles preservaram o reino de Judá. O que acontece logo depois, aí já em 609 a.C.? Começa a crescer o Império Neobabilônico, então coexistia ali o Império Assírio com o Império Babilônio. O Império Babilônico começa a crescer e ele acaba subjugando o Império Assírio, e aí você passa a ter o Império Neobabilônico e esse Império Medo, prestem atenção porque ele vem daqui do Irã, daquela região. Veja que essa parte aqui ela não fazia parte desse Império Medo, mas daqui nós vamos ter a restauração de Israel daqui a pouco acontecendo. Esse daqui a pouco aí são vários anos, mas 586 aqui antes de Cristo, o Império Babilônico, ele aí sim, Nabucodonosor vem, invade Jerusalém, destrói o templo de Salomão, e aí veja que os assírios ficaram todo aquele tempo e não destruíram Judá e Jerusalém, mas Nabucodonosor vem, destrói Jerusalém, destrói o templo de Salomão, em 586. É importante a gente ver que esse Império Babilônico ele vai até 584, que depois ele começa a cair em declínio, porque esse Império Medo, ele acaba se transformando no Império Aquemênida. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção naquele nome? Então, esse Império Aquemênida era também conhecido como Império Persa, o primeiro Império Persa. O Império Persa é que vão ser aqueles reis que nós vamos ver citados várias vezes na Bíblia, que são os responsáveis de Esdras, Neemias, que são os decretos desses do Império Aquemênida, que nós vamos ver Ciro da Pérsia, Dario da Pérsia, que vão autorizar depois, nós vamos ver mais para frente um pouquinho, eles vão autorizar que o templo e Jerusalém fossem reconstruídos, ali já em 516 a.C. Então veja que o Império Aquemênida, olha só o tamanho do Império Aquemênida nesse período. Foi o maior império que se conheceu nesse período, muito maior do que o Império Assírio, muito maior do que o Império Babilônico. Ele chega até próximo ali do Egito, aqui mostra uma foto das guerras dos persas contra os egípcios, mas vejam que eles dominam essa área da Palestina, mas autorizam, e aí é bonito, é muito bonita a história de Esdras e Neemias, quando eles voltam para esse local e reconstroem Jerusalém e reconstrói o templo. Dentro das dimensões, tentando preservar, acaba que esse templo depois fica até muito bonito, depois ele é restaurado mais à frente. Mas, de todo jeito, é só para que a gente tenha uma ideia que Ciro e Dario, mas na verdade são 5 reis durante esse período, 5 imperadores, que são os mais importantes e que acabam tendo influência sobre os judeus, né? Então, basicamente aí nesse período de Dario, eles resolvem ir para a Europa, e aí eles têm aquelas guerras, que são aquelas famosas guerras ali na área da Grécia, e eles vão atacando ali, veja que tem Sardes, Mileto, Atenas, que depois nós vamos ver até algumas igrejas no Apocalipse que são nessa região. Quem já visitou essa área hoje, existem vários tours que se fazem a Israel e que você inclui também ali aquela área para conhecer onde eram as igrejas, né, do Apocalipse, etc. Mas nesse período, essas cidades gregas, elas foram invadidas pelos persas. Lembrem que eu falei lá naquela primeira aula, Israel é cercado por povos árabes e por povos de religião muçulmana. No entanto, a Turquia, que veja bem, essa área que está sendo aqui mostrada aqui, ó, é a área da Turquia. E o Irã, ou seja, esse Império Aquemênida aqui, ó, é na verdade um Império Persa. E até hoje os iranianos, eles raciocinam com a ideia de que um dia eles já foram os predecessores, ou seja, tiveram como predecessores os persas do Império Persa.
Então, na mente, embora nós vamos ver depois que isso também é uma falácia, porque o Irã de hoje não é povoado pelos persas daquele período, medo-persas, etc. Mas eles têm sim uma parte da cultura e uma parte da população, inclusive eles falam o farsi, eles não falam o árabe. Assim como na Turquia não se fala o árabe, se fala o turco. Então, nós vamos ver também do que foi o Império Turco-Otomano antes da Primeira Guerra Mundial, esse sim na semana que vem. Então, para que a gente possa ver o que estava acontecendo nesse período, então, observem que isso aqui foi o auge do Império Persa. Na cabeça do iraniano hoje, esse é o mapa que ele enxerga que remete ao auge do que foi o Império Persa. É isso aqui, ó. Uma curiosidade, Gerson, a Batalha de Termópolis foi justamente nessa fase, já na fase que os gregos começam com Alexandre o Grande, aí eles já fazem logo depois eles já fazem o contra-ataque, nós vamos ver no próximo slide, que aí vem o Império Macedônio. Mas é importante a gente olhar isso aqui, ó, eu fiz questão de colocar, porque esse Império Aquemênida, o que na verdade é o Império Persa, olha só o que ele pega. Ele pega do Afeganistão, Irã, Iraque, pega toda essa região aqui, sobe lá para o... Veja que isso aqui é o Mar Cáspio, isso aqui é o Mar Negro. Então ele sobe lá para o Turcomenistão, toda aquela região. Aqui ele pega aqui no Azerbaijão, chega na Geórgia, dá a volta aqui. Isso aqui ó, é a Península da Crimeia, que está tendo guerra hoje, ó. Lá da Rússia, ele pega toda essa região, pega toda a região aqui do início da Europa, vai bater lá na Hungria. Eles chegam a bater lá, por isso quando depois a gente vai ver, na semana que vem, a cidade de Buda, Peste, que na verdade são duas cidades juntas, Buda, porque os islâmicos aí depois eles voltam e fazem esse mesmo caminho, séculos depois. Então esse período pega inclusive a Península Arábica, um pedaço, né? E pega a parte de Israel aqui, pega o Sinai, a península do Sinai e pega o Egito todo. Então isso aqui é o Império Persa. Lembrando, hein, gente? Só lembrando aqui, para a gente não perder. Desculpe. Esse Império Persa, Israel, tá aqui, tá? Israel tá aqui dentro do Império Persa. Só que na cultura dos persas era diferente dos assírios. Em vez deles misturarem os povos, o que eles faziam? Eles deixavam os povos ficarem nas suas regiões, passavam a administração para o líder religioso. Então, nesse período, muitas vezes tinha o sumo sacerdote que fazia, não tinha mais rei, não tinha mais autonomia política, mas eles respeitavam a religião e o povo de Israel foi ficando aí espalhado, porque havia judeus espalhados por toda essa região, que eles foram levados para a diáspora, vários não voltaram, mas pelo menos Jerusalém estava ali com o templo reconstruído. Bom, rapidamente isso aqui é um resumão, tá, do que eu acabei de falar, só vou passar muito rapidinho. Então, Império Babilônico até 539, Jerusalém e o Templo de Salomão são destruídos em 586, depois veio o Império Persa, que dura até 330 a.C., Jerusalém é reconstruída ali em 516, e agora vem o Império Grego, ou o Império Macedônico. Que império foi esse? Vocês lembram que eu falei que os persas eles foram bater lá na Grécia, né? Aí o que acontece? Os macedônios, aí vem Alexandre o Grande, etc., eles reagem, saem empurrando os persas e saem derrotando os persas, e eles dominam tudo aquilo que os persas tinham, os macedônios, ou seja, os gregos, eles acabam dominando tudo, e aí quem é que passa a dominar ali a Palestina, né? Justamente os gregos. Então é muito importante a gente entender essa época, porque logo depois que Alexandre o Grande morre, esse grande império macedônico ele se esfacela e se divide em vários reinos. Os generais de Alexandre, cada um vai administrar uma área. Então, a grosso modo, porque tem outros pedaços, mas o que interessa para a gente da parte de Israel é o seguinte: até 322, Israel estava sob o domínio do reino ptolomaico. Esse reino ptolomaico, ele era um reino grego
que ficou governando o Egito por quase 300 anos. Então, os judeus que estavam ali em Jerusalém, na verdade, eles eram dominados. Lembrando que eu estou falando de judeus, eu estou falando também da faixa de Gaza, de toda a Palestina. Estavam dominados pelos gregos. Esse general Ptolomeu, as gerações dele, né, ficam governando essa área. E depois, o que acontece? Um outro general, o Seleucida, Seleuco, na verdade, o general é Seleuco, e o reino Seleucida, ele domina essa região e olha só, aqui Israel continua aqui no meio dessa confusão, mas continua agora dominado pelos gregos. É importante a gente lembrar que isso vai até mais ou menos 200 anos antes de Cristo. E aí entra um pedaço que é importantíssimo a gente lembrar aqui. Eu só coloquei isso aqui só como uma ilustração. Aquele reino aqui, ó, o Ptolomaico, esse reino aqui, ó, só para que a gente tenha uma ideia, o atual canal do Panamá, o canal de Suez, né, que faz o mesmo efeito do canal do Panamá. O canal do Panamá, ele liga o Oceano Atlântico com o Pacífico. E o canal de Suez, ele liga o Mar Vermelho, e quem vem aqui, né, da Ásia, com o Mar Mediterrâneo. Veja que nós estamos falando de 200 anos antes de Cristo. Os macedônios, os gregos, ali do reino ptolomaico, eles já fizeram, olha essa ilustração, mas eles já fizeram canais tentando ligar justamente o Mar Vermelho ao que seria hoje, né, o canal de Suez. Claro que isso depois foram feitas eclusas e foram feitas ligações com os lagos, mas eu mostro para vocês que às vezes a gente pensa assim, nós hoje somos muito inteligentes. Mas o que foi feito naquela época, sem a tecnologia que a gente tem hoje, sem imagem de satélite, sem nada, no braço, é impressionante, porque eles já tinham a visão de fazer em vez de dar essa volta toda, de cruzar ali pelo canal de Suez. Bom, importantíssimo isso para a gente agora, tá? Para a gente entender, eu dei essa percorrida toda para a gente chegar aqui agora. Nesse período, nós tínhamos uma hegemonia da cultura helênica. O Pentateuco foi traduzido para o grego, e aí a gente tem a tal da Septuaginta, né? A gente que estuda aí, o Hermann, que é o nosso teólogo mais recente, a Septuaginta, esse símbolo aqui, que é o numeral romano para 70, ele faz referência justamente a 70 eruditos que traduziram a Torá, né, para o grego. E era como se fosse o inglês hoje em dia, que você vai no mundo todo e para você se comunicar você tem que falar inglês. Naquele período, depois que você experimenta esse império macedônico aqui, ó, toda essa região ela passa a falar grego. E esse império seleucida, ele ocupa a Palestina aqui até 198 a.C., ele impõe a cultura helênica, ou seja, todos os judeus dessa época falavam grego, tinham que falar grego, mas só que a coisa vai ficando muito opressora, até que em 167, o Antíoco, que era o governador dessa... Deixa eu só voltar aqui para a gente lembrar aqui, para vocês visualizarem comigo aqui, ó. Lembrando que o reino ptolomaico, ele cede e quem domina é o Império Seleucida. Então, esse Império Seleucida aqui, desse general, é o que o Antíoco Epifânio, ele vem desse período aqui, ó, e olha o que ele faz. Ele profana o templo de Jerusalém, nesse período, e sacrifica porcos dentro do templo. Eu tenho que eu vou abrir o conto americano. Ok, vamos terminar, porque nós vamos terminar hoje com a época de Jesus. Então, o que acontece nesse período? Eles queriam impor a cultura helênica, eles percebiam que os judeus reagiam e eles fazem uma perseguição implacável para impor a cultura helênica e chegam ao ponto de profanar o templo e sacrificam porcos no templo de Jerusalém. Isso acaba gerando uma revolta. Essa revolta é a revolta dos Macabeus. Eu acho importante a gente sempre ressaltar que, para nós, eu estava ontem
em casa vendo as Bíblias e eu contei que na minha casa tinham 17 Bíblias. Vocês acreditam no negócio de 17 Bíblias? E nenhuma uma igual a outra, não. Cada uma diferente da outra. Às vezes com a mesma tradução, né? Mas tem desde a nossa Bíblia do casamento, né? Que tá lá, até a primeira Bíblia que a Daia teve como adolescente, tá lá, velhinha, lá toda anotada. Mas a gente tem Bíblia de tudo que é tipo. Mas por incrível que pareça, eu procurei para trazer, eu não tinha uma Bíblia católica, você acredita? Então eu tinha no Brasil uma Bíblia católica, eu não sei o que aconteceu que ela não veio. Mas por que eu fiz referência à Bíblia católica? Porque a Bíblia católica ela tem os livros deuterocanônicos ou apócrifos para alguns teólogos, e nesses livros existem os livros dos Macabeus, que na nossa Bíblia não tem, e eu queria ter trazido para justamente mostrar para vocês. Esses livros dos Macabeus, eles contam a história desse período, que vai de 164 a.C. até 63 a.C. Foram mais ou menos 100 anos em que os judeus eles se revoltaram contra os macedônios, contra os gregos, dominaram aquela região e administraram Jerusalém durante quase 100 anos ali. E eles, durante esse período, eles resistiram mesmo. Só que muita coisa aconteceu nesse período que a gente chama de interbíblico, né? Nesses 400 anos, entre o último livro do Velho Testamento da Torá hebraica ou do que nós evangélicos trouxemos, né, da tradição hebraica. Porque quando a nossa Bíblia termina ali em Malaquias, né, a gente pula para Mateus e tem um espaço ali de mais ou menos 400 anos. Mas nesse período tivemos 100 anos que os judeus administraram Jerusalém. E esse período, inclusive desse período, é feita aquela festa Hanukkah, que aqui como aqui nós estamos na maior concentração de judeus dos Estados Unidos depois de Nova York, a gente sabe, aquela festa durante uma semana, né, 8 dias, que eles acendem as velas, né, do candelabro, né, da menorá? Da menorá. Então, por que essa festa é desse período? É porque eles comemoram o período em que eles pegam o templo e eles consagram o templo de Jerusalém novamente. Porque ele havia sido profanado e eles conquistam e eles fazem a consagração do templo. Só que isso daqui dura até 63, porque quando chega ali em 63, um general romano, que é o Pompeu, ele invade Jerusalém e dali para lá até 476, aquela região ficou dominada pelos romanos. Então, acabou o período helênico, acabou o Império Macedônio, é o Império Romano, embora no Império Romano a tradição, a cultura helênica ela ainda era muito presente. Todos falavam grego, inclusive, nessa região, por causa daquilo que eu disse para vocês, daquele império todo. Esse período, então, nós temos o Herodes, ele foi nomeado rei da Judéia em 37 a.C., então vocês vejam que quando os romanos chegam, eles percebem que a melhor coisa a fazer é arrumar um judeu para fazer a administração. Então, eles nomeiam um rei ali para poder fazer a administração e ele administra essa área da Judéia. Se você perguntar para o pessoal, e quando o Tim me perguntou sobre a Cisjordânia, né? Essa região aqui, ó, nós chamamos aqui nos Estados Unidos de West Bank. Vamos dizer assim, é o planaltozinho a oeste do Rio Jordão. Nós, em português, no Brasil, chamamos de Cisjordânia. Mas se você perguntar para o judeu que está lá em Jerusalém hoje, no meio dessa confusão, ele vai dizer que é Samária e Judéia. Eles se referem ainda à denominação de Samária, eles não chamam de Samaria, Samária e Judéia. Porque é a ideia que eles tinham dessa região que foi administrada por Herodes. Terminando agora, essa parte nós não vamos falar muito sobre isso daí, nós vamos passar só. Aqui nós temos as 3 viagens missionárias de Paulo. Por que é importante a gente lembrar? Porque nós temos aqui o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus vem na história da humanidade. Para nós que estamos nessa classe aqui, nós conhecemos essa história pormenorizada. E por isso eu não vou falar sobre o período cristão. Porque para a gente chegar no conflito de Gaza, a gente precisa passar por esse período e entender que acontece logo depois
as 3 viagens de Paulo. Veja que Paulo, ele faz essa viagem, veja bem essa terceira viagem que foi a mais... Onde são essas cidades que nós estamos vendo aqui? Ó? São aquelas cidades que os persas dominaram e que os gregos reagiram e fizeram o Império Macedônico. E agora os romanos conquistaram e agora o cristianismo acaba conquistando essas regiões. E eu queria terminar hoje a nossa fala sobre conquista, porque Paulo, aqui nós temos a última viagem de Paulo, que foi a viagem de Paulo que sai de Jerusalém, na verdade ele sai preso, e vai até Roma, onde ele morre em 67. Em 70, nós temos Jerusalém destruída completamente, os romanos vêm, incendeiam, e essa Jerusalém destruída foi um impacto muito grande, porque os judeus foram obrigados a sair realmente dessa região. Na verdade, eles são perseguidos durante 30, 40 anos, e no final do 1º século praticamente já não existe judeu nessa região da Palestina. Poucos permanecem, eles são expulsos. E por que eu fiz questão de colocar essas viagens de Paulo? Porque, paralelamente a essa perseguição aos judeus que estavam se revoltando, vejam que nós cristãos entendemos que Jesus é o Messias. Mas os judeus, na época, eles olhavam para Jesus e diziam, ele não pode ser o Messias porque ele não nos libertou dos romanos. E é interessante que logo depois, ali na década de 60, aparece um líder judeu que lidera uma grande revolta contra os romanos. E todo mundo dizia, esse é o Messias. O pessoal, agora, esse aí é o Messias. Só que esse Messias que aparece ali, ele acaba sendo trucidado pelos romanos, e os romanos, com tanta raiva, eles não só destroem Jerusalém em 70, como eles saem trucidando os judeus e perseguindo os judeus. Só que o que acontece para o Império Romano? Quem são esses doidos aqui que estão falando de um Deus diferente, falando de alguém que ressuscitou, que não aceitavam falar Ave César, ou seja, e falavam, não, para a gente existe um só Senhor, Jesus Cristo. Quem eram esses doidos que estavam fazendo isso aqui? Para os romanos eles eram quem? Judeus. Eles eram uma seita judaica. Para o romano, ele via essa expansão que estava tendo do cristianismo aqui como uma seita judaica. E por isso é que os cristãos, eles são extremamente perseguidos junto com os judeus nesse período. Então, na verdade, para o romano não tinha distinção se ele estava perseguindo judeu ou cristão, para ele era tudo judeu. E tudo judeu que tinha que ser trucidado, porque era um povo que se revoltou politicamente, eles tinham que acabar com aquele povo. Só que eu termino a nossa provocação hoje falando o seguinte: qual era a diferença dos judeus para os cristãos, já que eram judeus e cristãos, em relação à opressão política de Roma? Os judeus, eles se revoltaram e resistiram militarmente, politicamente, foram expulsos. E os cristãos? Qual era a palavra de Paulo para os cristãos que estavam sendo cerrados ao meio, jogados nas arenas, queimados vivos, perseguidos, apedrejados? Porque a gente dá muita ênfase ao que Paulo fala em relação aos judeus, né? Porque os judeus perseguiam os cristãos. Então, quando Paulo chegava numa sinagoga, ele ia pregar e os judeus perseguiam os cristãos. Só que nós não percebemos que Paulo também fala, e Jesus, sobretudo, fala, como é que nós deveríamos agir em relação aos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. A atitude dos cristãos era diferente da atitude dos judeus. E eu termino hoje porque nós vamos falar sobre isso a partir da semana que vem, quando nós vamos falar do surgimento do islamismo e da diferença da perspectiva islâmica da perspectiva cristã em relação ao opressor, né? Ao império opressor. É importante a gente entender que nesse período o judeu ele tinha uma visão política religiosa e o cristão tinha uma visão de reino celestial diferente. E nós precisamos entender que para Paulo, e não só para Paulo, né? A gente vai ver que Tiago tem essa mesma teologia,
Nós somos o Israel de Deus. Nós, a igreja cristã, nós somos o Israel de Deus. O conceito de Israel, de nação santa, consagrada a Deus, ele se amplia para toda essa área, inclusive abarcando os não-judeus. E aí, semana que vem, a gente parte daqui para frente. Vamos orar? Vamos terminar. Eu sei que o culto está começando lá e temos alguns de nós que vamos participar do culto em inglês, outros que estarão no culto em português hoje, 6 horas. Eu vou pedir para o Mike, por favor, dê uma oração para a gente, para terminar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome nesta manhã, a fim de entendermos mais da tua palavra. Agradecemos pela vida do Gerson, que o Senhor tem levantado em nosso meio, com tanta sabedoria e conhecimento, meu Pai, trazendo, Pai, a tua palavra, a exposição, entendimento histórico de como o Senhor tem guiado a história no decorrer do tempo, meu Pai. Obrigado porque nos é proporcionado essa informação, nos é proporcionado esse momento, meu Pai. Que nós possamos, no decorrer dessa semana, não estar guardando somente isso para nós, mas convidando os nossos amigos e irmãos a fim de estar participando, Pai, dessa aula, dessa oportunidade que nós estamos tendo, meu Deus. Ó, Pai, se conosco também no culto, que vamos estar a caminho agora, que possamos estar com o nosso coração curvado a louvar e glorificar o teu santo nome, meu Pai. Te pedimos pela paz também nesse conflito, meu Pai. Te pedimos pela tua paz na Palestina, em Jerusalém, que o Senhor venha governar, meu Pai, essa nação, que nossa mente possa ser recordada de que o Senhor é quem está no controle da história, meu Pai. Amém. Nós te agradecemos e entregamos a Ti esse momento. No nome de Jesus Cristo, Pai, que oramos. Amém. 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 Nossa, fiquei com a boca seca.